Está começando mais uma UFRJ em vídeo. Na edição dessa semana você vai ver: no Circuito UFRJ, confira os eventos que acontecem na universidade essa semana. Você sabia que um recém-nascido pode ter catarata? Não? Então está na hora de conhecer o exame do olhinho, que já é lei aqui no estado do Rio. Conheça um pouco mais sobre o setor de energia elétrica, como funciona o sistema atual e quais as fontes de energia alternativa que estão sendo pesquisadas. O Brasil pode ser pioneiro no combate à AIDS. Pesquisadores estão desenvolvendo novo fármaco que aumenta a imunidade das pessoas. É o que você vê agora na UFRJ em vídeo. O setor elétrico, ele passou por uma grande mudança após 2004, quando o novo governo implantou um novo modelo para o setor. Antes, um investidor recebia uma concessão para construir uma hidrelétrica e ganhava essa concessão quem aceitasse pagar o maior ágio pelo uso do bem público. Esse ágio, na realidade, era muito bom para o Tesouro, porque era um recurso que ia para o Tesouro, mas trazia um risco para o investidor, porque tinha que depois conseguir uma tarifa para poder remunerar aquele valor, e era um problema para o consumidor, que tinha uma tarifa mais alta. Esse investidor, em troca, ele recebe, se for uma hidrelétrica, a concessão e um contrato que pode ter 30 anos de duração, no caso da hidrelétrica, e 15 anos de duração no caso da termoelétrica. O Brasil tem uma energia muito cara e não deveria ser assim. E tem energia muito cara porque privatizou, porque existem lucros altíssimos na distribuição de energia, principalmente. A partir de agora, as distribuidoras só podem comprar energia para atender o seu mercado através de leilões públicos. Leilões que a EPE organiza, a ANEEL organiza, e esses leilões é que permitem que realmente quem possa oferecer a menor tarifa que ganhe e ofereça para o consumidor. Há, entretanto, os grandes consumidores intensivos em energia que têm contratos privilegiados, que conseguiram, na época, logo a seguir do apagão, e que o governo Lula não mexeu, até manteve e ampliou. Eles consomem 30% da energia elétrica do país a uma tarifa muito baixa, que não é bem tarifa, são preços contratados. E o consumidor que paga na rede a sua tarifa paga muito caro, inclusive empresas, e principalmente o residencial, à exceção dos consumidores de baixa renda, que têm uma tarifa social que é corretamente baixa. O que significa 2001, nosso apagão? Todo mundo ficou preocupado, uma palavra que entrou no vocabulário com outro sentido, né? Qualquer coisa que dá problema, você usa apagão. Apagão aéreo, apagão não sei o que, apagão disso, apagão daquilo. O que aconteceu? Você tinha uma expectativa de demanda, essa demanda foi acima do que era esperado, vamos dizer assim, um pouco acima, e você teve também a questão do regime hidráulico, que choveu um pouco menos, mas isso era um dos cenários possíveis, né? Agora, houve também nessa época uma mudança muito radical de modelo. Você partiu de um modelo que era estatizado, que tinha uma certa previsão, não estou dizendo que era melhor ou pior, eu estou dizendo que houve uma mudança muito grande e esperava-se que o mercado por si só resolvesse o problema da energia. Isso foi um erro conceitual. Em 2001 foi por causa das privatizações. Vendeu-se a promessa para a população de que privatizando estava tudo resolvido, que viriam aqui pessoas dos outros países, americanos, europeus, etc., que viriam investir no Brasil maciçamente na expansão. Isso não aconteceu. Nós estamos um pouco na mão de São Pedro. Eu tenho dito que São Pedro parece ser do PT, porque tem sido generoso. Foi no início do ano e nós estamos vivendo com a sorte. Mas em um sistema hidrelétrico temos que estar prevenido contra a escassez eventual de chuvas, que pode sempre voltar a ocorrer em algum momento. No ano passado, o sul do Brasil teve a pior seca dos últimos 70 anos. E não faltou 1 megawatt no sul do Brasil. Por que isso? Porque o Sudeste mandou a energia através das linhas de transmissão para o sul. Se nós formos olhar, em 2001, ocorreu justamente o inverso no período de racionamento. O Sudeste estava precisando de energia, o Sul estava vertendo água e, por falta de linha de transmissão, não pôde passar do Sul para o Sudeste. Ora, para se ter uma ideia em termos de números, entre 1995 e 2002, foram construídas 13 mil quilômetros de linhas, nesses 8 anos. Nos 4 anos, entre 2003 e
e 6 foram construídos também 13 mil, o mesmo montante. E nos próximos 4 anos já está programado, planejado, vai ter leilões para outros 13 mil. Ou seja, vamos construir o dobro, 26 mil quilômetros de linha, no mesmo período. E isso é fundamental para dar segurança. Hoje existe um grande debate sobre a matriz energética, sobre o que utilizar, né? O Brasil só utilizou 1/3 do seu potencial hidrelétrico, tem 2/3 a ser utilizado. E a hidroeletricidade é uma energia que não emite gás causador do efeito estufa, o CO2, né? Emite um pouquinho de metano, mas é irrisório, em termos de CO2 é zero. O Brasil ele tem um privilégio, né, de já ter hoje aquilo que os outros países estão querendo ser em termos de energia. Ou seja, nós somos um país já renovável, né? A nossa matriz elétrica, por exemplo, ela é mais de 70% gerada por grandes hidrelétricas, ou seja, energia renovável. Esse fato de ser basicamente hidroelétrico é importante, bacana, mas a gente precisa ter um pouco de diversidade na matriz. Então buscou-se a questão do gás, por exemplo, para substituir em certos aspectos a hidroeletricidade em determinados horários de ponta, por exemplo, é uma base importante. E a gente tem buscado também outras fontes renováveis. Esse é o ideal, que a gente busque diversificar a matriz, mas mantendo o máximo possível a questão de ser a matriz renovável, porque é o que o mundo está buscando. Tem outras fontes que o Brasil pode usar? Pode, mas mais um horizonte mais longo, talvez 2050. Quais são essas fontes? Por exemplo, a usina das marés, né, a usina de ondas. Existe até hoje uma usina que está sendo desenvolvida pela COP da UFRJ, no Ceará, que ainda em termos de protótipo, isso no futuro pode ser utilizado. Energia alternativa usando ondas do mar é um projeto que a COP desenvolveu, teve um apoio da Eletrobras. Ele utiliza uma tecnologia muito simples, mas muito bem bolada, combinando o movimento alternativo de subida e descida das ondas com a pressão que um êmbolo pode fazer num circuito de água, que então aciona através de uma câmara hiperbárica de alta pressão, por um esguicho, uma turbina Pelton, usada nas usinas hidrelétricas, uma coisa muito simples, e aí gera energia elétrica pelo movimento rotatório dessa turbina, que é uma turbina típica de hidrelétricas. É uma espécie de hidrelétrica de onda. As tecnologias renováveis, tipo eólica, solar e por aí vai, a tendência é cair de preço, enquanto que as outras, as convencionais, o petróleo inclusive, dentre elas, é aumentar de preço. Só de energia eólica, na Alemanha, eu tenho 20 gigawatts, mais do que o Itaipu instalado hoje. Ou seja, não é uma coisa pequena hoje em dia, não. É claro que são milhares de aerogeradores distribuídos ao longo do país. Ou seja, é um conceito de geração descentralizada. O hidrogênio tem um grande potencial, né? O hidrogênio pode ser produzido através tanto do gás natural, através do álcool, através da hidroeletricidade. Então, isso também tem um potencial para a nossa matriz. A energia fotovoltaica, né? Você tem painéis tanto de silício amorfo, silício policristalino. Tem a energia solar térmica, que você usa os painéis, a energia aquece a água. Então, ou seja, o Brasil, em resumo, tem sorte de ter enormes opções. A gente tem que, utilizando essas opções da maneira mais racional possível. Certas energias têm determinadas características, certas fontes, determinadas vantagens, outras, e na hora que eu faço uma conjugação num sistema elétrico, eu consigo tirar o melhor de cada uma. Então, por exemplo, a hidráulica tem essa característica de facilidade de armazenagem, né? Então, se eu tenho grandes hidrelétricas, um sistema hidrelétrico, e eu conecto isso junto com o eólico, eu consigo aumentar a confiabilidade desse meu sistema. Uma grande vantagem da grande hidrelétrica, que isso é interessante a gente trabalhar, é que você consegue armazenar uma quantidade brutal de energia, né? Ou seja, eu coloco uma barragem, eu consigo colocar uma quantidade de energia ali armazenada. Isso me facilita o uso da energia porque eu consigo gerenciar um pouco melhor o atendimento da demanda. A hidrelétrica fica, às vezes, longe, como em Itaipu, para ser usada no Rio São Paulo, uma boa parte dela. Então, há uma distância de mais de 1.000 quilômetros. A situação se reproduz em Tucuruí. Parte dela vai para o Nordeste, parte vem também para aqui, para o Centro-Oeste. Então, é uma distância maior ainda. E aí, a perda na transmissão. Mas a geração hidrelétrica é a mais eficiente de todas, do ponto de vista de rendimento. Como eu disse, portanto, a hidroeletricidade é a primeira delas,
e sendo complementada por outras fontes, sobretudo em termos de renováveis, eu destacaria as pequenas centrais e o bagaço. O Brasil tem hoje um dos melhores programas de prevenção e tratamento da AIDS no mundo. O país também pode ser o primeiro a desenvolver um fármaco capaz de aumentar a defesa do nosso organismo contra o vírus HIV. O produto natural chamado Zinduc está sendo desenvolvido neste laboratório e poderá ser eficaz no tratamento de outras infecções, segundo o idealizador do projeto, Luiz Fernando Mesquita. O que os pacientes podem não só esperar, terem a certeza de que eles não vão morrer mais de HIV. O grande diferencial do Zinduc e sensacional é a imunidade passiva. Um produto simples, natural, quer dizer, com matéria-prima abundante, sem efeitos colaterais como estes que temos tido internacionalmente. Os fármacos existentes no mercado, eles atuam sobre um micro-organismo específico. A nossa ideia não é atuar sobre um micro-organismo, é ativar o sistema para que ele se defenda desse micro-organismo. O produto natural, feito a partir de proteínas de diferentes mamíferos, age em uma célula do nosso sistema imunológico chamada Natural Killers. Elas agem em células infectadas por vírus e em células que modificam o seu comportamento, como células tumorais, como as leucemias e os tumores. E o Natural Killer é a célula que vai até outra célula contaminada, que pode ser um linfócito B e T, e sinaliza para essa célula morrer, que a gente chama isso de entrar em apoptose. E o vírus que está dentro dessa célula morre junto. A atuação do medicamento nesse tipo de célula foi descoberta há 2 anos pelo professor Igor de Almeida. Há uns 2 anos atrás, o Luiz Fernando mandou um grupo de análises para biologia celular para um dos laboratórios que eu trabalho. Nessa pesquisa, eu visualizei uma mudança de comportamento celular muito rápida, de um padrão que normalmente não se encontra. E esse padrão foi baseado especificamente num grupo de células, num grupo de linfócitos chamado Natural Killer. Havia um aumento desse tipo de célula. E até então eu não sabia, não conhecia o Zinduc e também não conhecia o Luiz Fernando. Eu liguei para ele e perguntei o que era aquilo. E aí foi o primeiro momento que nós começamos a visualizar que o Zinduc ele tem uma ação nesse tipo de célula. Todo medicamento deve passar por diferentes fases para comprovar sua eficácia. A primeira fase foi realizada com 30 voluntários saudáveis no Hospital Clementino Fraga Filho, depois de uma fase pré-clínica feita com animais. Então, fase 1 de qualquer pesquisa se avalia segurança. Esse produto é seguro naquela dose que foi feita. O produto se mostrou seguro nesse grupo avaliado. Ninguém teve nenhum problema, as pessoas toparam participar de ponta a ponta, não houve desistência, o que é extremamente incomum. Apesar do sucesso da primeira fase, ainda não há investimentos suficientes para a segunda fase. Na fase 2, você já começa a avaliar não só a segurança, e aí envolve um número maior de voluntários, e não mais só voluntário, é um voluntário com doença, e nessa fase 2 vai ser voluntário com HIV. E a gente vai avaliar vários parâmetros, entre eles a carga viral, vai avaliar se houve algum tipo de infecção no meio do caminho, vai avaliar as células de defesa desse paciente, e a gente vai avaliar se o medicamento foi seguro e eficaz. Por fortalecer o sistema imunológico, o produto poderá tornar alguns medicamentos desnecessários. Segundo o pesquisador Luiz Fernando, essa pode ser a razão da dificuldade em se encontrar investimentos. A fase 2 é o nosso grande momento, é o momento que esperamos com alguma ansiedade e expectativa positiva, porque é o momento do Zinduc mostrar a eficácia dele.
Por isso nós focamos a nossa atividade e atuação em HIV. Por quê? Porque é uma pandemia, porque as pessoas sofrem, porque as pessoas morrem, porque cada vez mais se gasta mais dinheiro, bilhões de dólares, e não conseguiram fazer. As indústrias, óbvio, vão sofrer um impacto muito grande com um produto natural que seguramente vai tirar, sei lá, 30% a 40% dos antibióticos que estão nas prateleiras, vai atuar de uma forma diferente dos antirretrovirais. Isso não é um produto, é uma revolução. No dia 13 de julho, o Fórum de Ciência e Cultura recebe o seminário Alternativas ao Neoliberalismo. O objetivo é discutir temas como os rumos da economia e da política e as consequências do projeto neoliberal. O evento contará com palestrantes internacionais como o professor mexicano Carlos Mallorquín. O seminário acontece às 9 da manhã no Salão Pedro Calmon. Quem gosta de teatro não pode perder a Mostra Mais 2007. Até o dia 13 de julho, o evento conta com 10 peças realizadas pelos alunos do 6º período de direção teatral. Participam também a Casa de Ciência e alguns cursos como cenografia, indumentária e rádio e TV. As peças acontecem sempre às 6 e 8 da noite e os ingressos começam a ser distribuídos 1 hora antes do espetáculo. O programa Papo Cabeça convida os professores da rede pública para participar do curso de capacitação, refletindo sobre a sexualidade na adolescência. O curso engloba temas como a gravidez precoce e a diversidade sexual em 4 módulos. As aulas acontecem nos dias 17 e 18 de julho, das 8 às 17 horas, no Anfiteatro Silvia Vargas da Maternidade Escola. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por telefone, pela internet ou na Secretaria de Ensino da Maternidade Escola. Essas crianças têm uma doença pouco conhecida chamada catarata congênita. Hoje poderiam estar enxergando se tivessem feito o exame do reflexo vermelho. O Projeto Luz nasceu para evitar casos como esses. Em 1996, uma criancinha da favela Maré nos comoveu muito, uma criança de 6 anos, que nos procura cega do olho direito e cega parcial do olho esquerdo. E uma criança que nasce tão perto do Hospital Universitário dali do Fundão, de outros hospitais, como é que essa criança fica cega? Quem errou? Essa é a grande pergunta. E então, a partir dessa criança, nós criamos estratégias para tentar reverter a situação. Então, nós achamos por bem criar um programa que houvesse, primeiro, que todos os prontuários de alta registrassem o exame do reflexo vermelho. E passamos a informar, através de campanhas, que catarata não era só doença de idoso, a criança é doença que também acontece com o recém-nascido. Outra grande conquista do projeto foi a Lei Estadual número 3.931, de 5 de julho de 2002. Toda maternidade particular e pública tem que, por lei, realizar o exame. Então, através do oftalmoscópio, você liga o oftalmoscópio, tem um orifíciozinho, a gente olha e ilumina o olho da criancinha, existe um brilho que sai na área pupilar. Esse brilho avermelhado chama-se reflexo vermelho. Agora nós estamos criando aqui uma parceria com a Maternidade Escola e breve poderíamos operar essas criancinhas aqui na Maternidade Escola, que é uma cirurgia rápida, não precisa nem internação, a criança vai embora no mesmo dia. Caso haja algum problema, não pode deixar o tempo passar, liga para o Projeto Luz, que o Projeto Luz opera essa criança o mais rápido possível, porque tem recursos para isso. A equipe do Projeto Luz é uma equipe que atua sem nenhum interesse financeiro, opera de graça. A última campanha que a gente fez foi no Maracanã. A torcida ficou envolvida, gritou olhinho, olhinho, foi muito legal, foi bacana.